Começa agora o programa Bom Dia Prefeito. Muito bom dia, Araxá. Estamos dando início a mais uma edição do programa Bom Dia Prefeito. Hoje é sexta-feira, 15 de dezembro de 2017. Prefeito Araceli, muito bom dia. Bom dia Alexandre. Gostaria de ressaltar aqui, para alegria nossa, a presença dos nossos secretários, Dr. Alonso Garcia, secretário da Saúde, Sebastião Donizete, secretário de Obras, o Marco Antônio, Serviços Urbanos, a presença da Regina, do Saulo, Fabrício, Alain, enfim, do nosso grupo aqui que semanalmente nos encontramos com a cidade para passar aquelas informações que nós sabemos que é do interesse da cidade. Portanto, é com a satisfação que nós retornamos a cada cidadão araxaense para dialogar com eles e convidei os secretários para tratar de assuntos de suas pastas, que é do interesse de todos nós. Bom dia. Prefeito, ontem o destaque da mídia em Belo Horizonte foi a notícia de que o Estado reteve 700 milhões de reais em ICMS das prefeituras. Como que o senhor recebeu essa notícia? Olha, eu acho que é um triste destaque, né? Porque ele constatou uma realidade que está sendo levantada pelos municípios há muito tempo. Essa retração dos recursos dos 853 municípios de Minas Gerais vem sendo uma constante nesse governo, principalmente agora nos meses finais de 2017. A imprensa destaca e o Estado não nega que existem mais 700 milhões que foram não subtraídos, mas que foram gastos pelo Estado na última semana do repasse do ICMS, o que vem dificultando bastante os compromissos dos municípios e impedindo que eles consigam pagar as suas obrigações do 13º, pagar fornecedores, enfim, fazer outros investimentos. Lamentável, mas é uma realidade que nós estamos vivendo em Minas Gerais. A imprensa destaca e diversos municípios estão entrando na justiça, querendo inclusive partir para a denúncia de apropriação indébita por parte do governo de Minas Gerais. E aí, prefeito, apesar da falta desse repasse do Estado, a Prefeitura de Araxá conseguindo pagar em dia, inclusive, o 13º do funcionário. Olha, esse compromisso nosso de pagar prioritariamente os nossos funcionários, os nossos operários, aqueles que trabalham conosco, os nossos fornecedores, vem sendo cumprido religiosamente. E até pela experiência que nós temos no trato com a coisa pública, a gente costuma fazer uma reserva para situações como essa, para podermos acudir casos que para muita gente causam estranheza e causam realmente sérias dificuldades. Então eu aproveito para dizer aos nossos funcionários, aos nossos operários, que estamos cumprindo também cronologicamente as datas de pagamento que nós acertamos assim que nós assumimos a prefeitura. Portanto, foi com muita satisfação, mas com muita tranquilidade que no último dia 12 nós creditamos todo o repasse dos nossos funcionários, do 13º salário. Prefeito, nós tivemos uma semana importante em Araxá, começando pela inauguração que tivemos do Canil Municipal. Olha, importante, inclusive, se me permitem, vou dizer que aquela inauguração do Canil ela foi bastante emblemática, não apenas para o prefeito, mas para a população de Araxá toda. Quem acompanhou de perto aquela inauguração percebeu que havia uma certa comoção entre aqueles que estavam no palanque e aqueles que estavam participando daquela inauguração. Porque pela primeira vez o município se abre para acolher com muito carinho, com muito zelo e, acima de tudo, um ato de piedade e de solidariedade os animais que andam soltos, que andam perdidos pela rua, que andam abandonados e que padecem, todos sabem, às vezes dos maiores sofrimentos. Eu acho que foi um gesto geral do município de Araxá. O acolhimento que nós tivemos com essa obra realmente fez com que todos se sentissem responsáveis e, digamos, eu diria até recompensados por saber que a ação administrativa se prende a todos os segmentos de uma cidade, a todos aqueles segmentos que falam diretamente à consciência do cidadão. Então a inauguração do Canil para mim foi um marco histórico. É uma obra simples? Não. É uma obra acima do seu tempo, porque ela tem nuances assim de algo revolucionário. Porque nós vamos acolher aqueles animais em situação de risco, atropelados, aqueles animais perdidos, para tratá-los e depois devolvê-los aos seus proprietários ou, quem sabe, fazer com que eles tenham um abrigo. Então eu acho que isso aí mexe um pouco com a sensibilidade humana de cada cidadão. Então foi uma inauguração inteiramente diferenciada das outras inaugurações que nós fizemos. Ela não tinha nada de festiva.
ela tinha muito de emoção. Por tudo isso, eu gostaria de cumprimentar todos os nossos secretários, todos os nossos operários, os nossos funcionários que trabalharam naquela obra com esse sentimento. E na terça-feira nós vimos que esse sentimento extravasou com muita facilidade. Então o Canil de Araxá será uma referência estadual, mas quem sabe também uma referência nacional. E vai demonstrar para toda Minas Gerais que vier aqui conhecer o Canil, que em Araxá as pessoas zelam por tudo aquilo que está no domínio do poder público. E é um equipamento, prefeito, que vai compor também mais um benefício também para aquela região? Eu acho que vai, inclusive, não apenas compor o benefício, mas vai marcar aquela região com uma obra que realmente é um orgulho de Araxá. E nós percebemos isso claramente ontem, quando diversos moradores de todas as faixas etárias, homens, mulheres, trabalhadores, lá estavam vivenciando aquele momento, que para eles, no início, poderia ser qualquer situação criada por aqueles que realmente não conheciam o que era um canil, mas que eram, às vezes, atormentados por notícias falsas, hoje tão comuns em Araxá, a respeito da construção de uma obra daquele porte. Ontem eles perceberam que aquela obra é uma obra que vem para somar com a região, que vem para fazer bem a região. E eles ficam inseridos nesse contexto social. Então a presença dos moradores lá foi algo assim gratificante também. Foi um ato assim de adesão que nós não esperávamos tanto, mas isso faz bem para a gente. E talvez a adesão que nós não tivemos ou não tínhamos de quem deveria realmente, por conhecer o problema, ter aderido desde o início. Ontem nós vimos isso na face das pessoas mais humildes. Então isso realmente foi para nós outro motivo assim de muita satisfação. Eu acho que quando você faz aquilo que tem que ser feito, as pessoas te acompanham. Prefeito Araceli, gostaria que o senhor falasse também a respeito da unidade de pronto atendimento, a UPA de Araxá. Olha, a UPA de Araxá, Alexandre, é uma UPA que realmente vai ser um divisor no sistema de saúde de Araxá. É um divisor porque, pela sua proposta de acolhimento, primeiro de toda a situação emergencial, de todos os casos que tem que ter uma porta de entrada e de encaminhamento, a UPA de Araxá realmente será referencial. E a sua interligação com todo o sistema de saúde da nossa cidade fará com que esse sistema da prefeitura, que é o sistema de saúde, possa funcionar dentro de padrões altamente modernos e profissionais. Mas para falar da UPA, eu gostaria que o Dr. Alonso, que aqui está, fizesse alguns relatos para conhecimento da nossa população de como nós pretendemos colocar a UPA para funcionar e como ela vai se intercalar com os outros equipamentos que nós temos, as secretarias, as UBSs, mas também eu gostaria de ressaltar que a UPA vai se integrar com o restante do sistema médico de Araxá no campo particular. Nós queremos que a nossa UPA seja parceira do Hospital Dom Bosco, da Santa Casa, da Casa do Caminho, da Unimed, enfim, com todas aquelas entidades que cuidam da saúde como um todo e que terão na UPA esse referencial. Mas então eu gostaria que o Alonso repassasse dentro do seu conhecimento e dentro do trabalho desenvolvido por ele e pela sua equipe, o que será a UPA em nossa cidade quando do seu funcionamento já na próxima segunda-feira. Bom dia, prefeito. Bom dia, ouvinte. É uma honra novamente, prefeito, estar aqui com o senhor, falando um pouquinho mais da saúde e agora com dimensões cada vez maior. No nosso último programa, quando o senhor comentou que Araxá estava sendo iluminado por LED, eu acrescentei também que era iluminado também por luz divina. E isso está mais um exemplo da administração séria, da administração que condiz com um respeito com a nossa população. Está aí um canil, que em breve será aberto. Está aí a UPA, que vai prestar um serviço diferenciado, que vai ser a mudança do referencial de urgência e emergência na nossa cidade, inclusive com atendimentos dos casos graves. Esse é o propósito da UPA, casos de infarto, derrame, baleados, esfaqueados. Então é uma estrutura que realmente tem um arsenal de equipamentos modernos, capaz de buscar, tentar animar o coração, fazer com que os pulmões respirem, fazer com que minimiza os danos neurológicos, ou seja, tudo aquilo que possa fazer para que evite a morte. Então a UPA é uma estrutura adequada para esses atendimentos, não só do ponto de vista físico, como também com treinamento de equipe. A equipe já está preparada para ter um melhor acolhimento da nossa população. Então, a estrutura da UPA também permite que os nossos profissionais, que estão mais treinados até humanamente, para receber a nossa população nesse ponto de vista também.
A UPA já está toda informatizada, acoplada, integrada com toda a rede de saúde de Araxá, sobretudo nos nossos UBS, os nossos PSFs, e não só isso, mas está integrada também a nível nacional, com o prontuário eletrônico nacional. Então, se uma pessoa passar mal de fora, aqui nós vamos ter acesso ao prontuário dele de onde ele já passou. A mesma coisa, se alguém nosso daqui passar mal em Beraba, São Paulo, Brasília, eles também vão ter acesso a esse prontuário. Então, essa integração vai facilitar a diminuição de custos, vai facilitar na resolução dos problemas do paciente, de modo que seja mais facilmente resolvido. Secretário, além das instalações modernas da UPA, a unidade de Araxá é dotada de equipamentos de última geração? Sim, nossos equipamentos são equipamentos de primeira linha. Contamos com 4 respiradores modernos a volume, ou seja, os tops, monitores que dão vários parâmetros de avaliações, um raio-x digitalizado, moderno, um sistema de eletrocardiograma também moderno. Então isso facilita em termos de diagnóstico das doenças frente às doenças mais graves, facilitando um tratamento mais adequado. E qual que é a capacidade de atendimento? A UPA, como o prefeito disse, e ele tem uma ideia futurista, ele já programou a UPA para 200 mil habitantes. Então a UPA atual, com o nosso PAN, nós estamos atendendo em torno de 300 a 400 pessoas dia. Eu acredito que vai ser ainda mantendo esse mesmo padrão. Claro que já estamos pensando no futuro. Então, hoje contamos com 110 mil habitantes, mas já estamos preparados para uma cidade de 200 mil. Doutor Alonso, e com relação à equipe de profissionais que vão atuar na UPA? A nossa equipe é uma equipe de bons profissionais com reciclagem, inclusive recentemente, no último final de semana, boa parte desses profissionais estava fazendo o curso de ATLS, que é um curso de suporte avançado ao trauma, onde trabalha com os extremos de vida. Eu quero ressaltar que a nossa UPA terá uma gestão não só humanizada, mas como também competente, no qual quem vai nos gerenciar vai ser a nossa enfermeira Samira, muito competente, guerreira, batalhadora, que esses anos todos vem carregando o PAN de um modo precário com as situações e tal. E agora é um momento onde ela tem um trabalho fantástico, está muito feliz com a nova estrutura de poder desenvolver um papel maravilhoso junto à população. Então a equipe já está completa, cada vez mais dedicada, desde técnicos, enfermeiros, médicos, para que faça o melhor para a nossa população. Para vale dizer também, é uma homenagem que a Secretaria da Saúde e que a administração está prestando ao atual corpo de direção do PAN de Araxá, que, enfrentando todas as dificuldades, conseguiu modificar de um modo bastante eficiente o funcionamento daquela unidade. E nós fomos descobrindo aos poucos que isso era graças à competência, o arrojo e, acima de tudo, o sentido humano que aquelas pessoas davam lá no PAN. Então, eu acho que nós estamos fazendo justiça quando trazemos para a direção dessa nova unidade alguém que sonhou conosco nas mudanças que tinham que acontecer no sistema de saúde de Araxá. Eu quero cumprimentar o Alonso por concordar conosco e para junto nós estarmos montando essa equipe altamente profissionalizada e que será paulatinamente treinada em todos os avanços da medicina, em todos os avanços propostos pelo próprio Ministério da Saúde, fazendo com que a nossa unidade não fique a dever a unidade nenhuma que está em funcionamento. Então, o processo de saúde, no nosso entendimento, é algo que está em evolução no país e nós vamos acompanhar essa evolução treinando todos os nossos funcionários. E ontem ainda o Alonso me disse que está montando uma sala vermelha onde as decisões mais sérias da UPA sejam tomadas por profissionais altamente competentes e capacitados. A sala vermelha nada mais é do que a porta de entrada dos pacientes graves. É aquele que chega realmente com risco iminente de morte. Esses são aqueles casos onde pode ser entubado, às vezes precisa de massagem cardíaca. Então é o extremo do extremo. Um pouquinho para o outro lado já está a morte. Então nós temos selecionados profissionais altamente treinados, capacitados para ter atuação nessa sala vermelha. Contamos com 4 leitos, 4 respiradores, todos monitorados. Então realmente é uma sala como se fosse o coração da UPA, onde pode realmente acolher os casos mais graves que pode se imaginar. Juntamente com isso, não só esses casos que chegam, existe também um suporte para a família desses casos que chegam. E muitas vezes é um transtorno difícil de lidar.
Bom, com esse depoimento altamente significativo do secretário de Saúde, o Alonso, eu queria fazer uma ressalva positiva também. Aquela de louvar a ação da Câmara Municipal de Araxá, que, através do seu presidente, Fabiano Santos Cunha, anunciou que do restante dos repasses da Câmara que foram feitos pela Prefeitura, restou um saldo positivo de mais de R$1 milhão. Ele nos procurou e ofereceu, em nome da Câmara, 2 UTIs móveis para transporte de pacientes e 2 ambulâncias destinadas à Santa Casa e à Casa do Caminho. E ofereceu também, nós fizemos isso na inauguração do Canil, um veículo moderno para recolhimento dos cães para funcionar também lá no Canil Mão de Assis. Eu quero ressaltar aqui essa participação da Câmara, dos vereadores, foi unânime essa decisão, e agradecer em nome do município. Eu acho que é assim que nós construímos uma cidade. A integração das diversas correntes naquilo que busca o bem social e o bem do município. Muito obrigado à Câmara de Vereadores. E gostaria, inclusive, também, Alonso, se me permite, na quarta-feira à noite eu recebi um telefonema de Brasília, em que o deputado Bilac Pinto pediu que nós entrássemos em contato com a sua assessoria e que ele gostaria de fazer um presente também para a UPA de Araxá no valor de R$1 milhão para ser aplicado naquilo que a UPA entendesse que fosse de maior proveito para o seu funcionamento. Então eu gostaria que a Secretaria se mobilizasse para receber esse repasse do deputado Bilac Pinto, a quem agradecemos também. Realmente eu quero agradecer esse momento ímpar na minha vida, não só na vida profissional, como também na minha vida pessoal, que foi sempre feito de simplicidade, mas de muitas coisas novas na medicina. E na vida pública não está sendo diferente. Então é uma honra, mais uma vez, estar aqui junto com o senhor prefeito, para trazer algo bom para a nossa população. E contamos que a população, a partir do dia 18/12, 7 horas da manhã, pode contar com a UPA aberta à disposição. Prefeito Araceli, eu gostaria que o senhor falasse aos nossos ouvintes em relação à revitalização da Avenida Antônio Carlos. Olha, eu acho que a revitalização da Avenida Antônio Carlos vai falar por si. Como é uma obra que você não faz apenas do dia para a noite, é uma obra que está em construção, não tenham dúvidas que ela vai marcar definitivamente a Avenida Antônio Carlos. Por tudo que ela oferece, por tudo que ela conseguiu simplificar através do trânsito, por tudo que ela vai conseguir acrescentar em termos de novidade como praça e de acolhimento da população de Araxá. É uma obra que nós vamos nos orgulhar muito dela, mas eu faço uma pequena ressalva. Às vezes a obra inicial ela não é entendida quando ela é lançada. Aconteceu isso com o Parque do Cristo. Quando nós criamos o Parque do Cristo, um gesto extraordinário, um rompante de lucidez, o nosso amigo Marcelo Guzmão Machado, nós construímos o Parque do Cristo e fomos muito criticados naquela época, dizendo que aquela era uma obra faraônica, que aquela obra estava acima das necessidades da cidade de Araxá. Por isso, talvez ele tenha ficado abandonado tantos e tantos anos. E hoje o Parque do Cristo volta a ser e será uma grande referência nossa. Da mesma forma, quando nós construímos o Dom José Gaspar e pedimos que o Dom José Gaspar fosse feito não como uma escola comum e normal, mas que ele trouxesse algo inovador na sua arquitetura. E o Dom José Gaspar se transformou hoje numa das melhores escolas do estado de Minas Gerais em termos de arquitetura e funcionabilidade. E é tanto verdade que nós estamos descobrindo novamente o Dom José Gaspar para que a cidade possa apreciar aquilo que foi construído há 30 anos atrás. Então eu acho que Antônio Carlos vai ter esse papel também. Eu acho que a cidade passa por essas mutações que vão sendo entendidas na medida em que a obra que se faz, ela apresenta o porquê da sua criação. Então eu vejo essa obra que tem muito de moderno, que é a Antônio Carlos, ela vai ter também esse condão de mudar um pouco a fisionomia da cidade, da mesma forma que os viadutos vão mudar, da mesma forma que outras obras que nós estamos fazendo também. A Alice Moura vai mudar. É uma obra que vai marcar definitivamente a arquitetura de Araxá, o ensino de Araxá, que prima por inovar. Então, eu vejo assim, Antônio Carlos. Queria cumprimentar todos aqueles arquitetos que trabalharam ali, que estão trabalhando, e agradecer. O trânsito já melhorou, o resto virá em consequência. Mas, Alexandre, nós convidamos aqui para estar conosco e com muito mais conhecimento que nós, tanto o Marco Antônio, de Serviços Urbanos,
como o Sebastião Donizete, o secretário de Obras, que convive diuturnamente conosco, discutindo, tentando buscar soluções, eles com seu conhecimento e às vezes nós com a nossa insistência, mas fazendo com que as coisas aconteçam. Então eu gostaria que tanto o Sebastião como o Marco Antônio falassem sobre as obras que estão em construção e aquelas que já foram entregues. Bom dia, prefeito. É um prazer estar aqui novamente para a gente falar sobre aquilo que a gente faz na cidade, que são as obras. O prefeito salientou a questão do Antônio Carlos e a gente sempre tem insistido que Antônio Carlos é uma intervenção pontual. Nós fazemos ali como premissa, foi de não destruir aquilo que já estava pronto. Nós procuramos melhorar aquilo que estava pronto, por exemplo, intervenções pequenas, mas que são significativas, a melhoria de todas as passagens elevadas. Quem por ali transita de carro, principalmente ônibus, já sente que mudou completamente a situação daquelas passagens elevadas, ou seja, nós temos mais conforto, menos solavancos, principalmente quem passa ali de ônibus. Assim também fizemos intervenções que vão ser vistas a um prazo mais longo, por exemplo, o plantio das árvores, são árvores que foram plantadas de maior porte, mas que demorarão um certo tempo até que elas produzam o efeito desejado, que é o sombreamento e o conforto, a humanização daquela praça. Também cito como exemplo o próprio pergolado, que o sentido dele é trazer atratividade para a praça, trazer modernidade e fazer com que as pessoas, ao invés de simplesmente passar pela praça, que elas possam usufruir da praça. Outro ponto importante foi a colocação do semáforo em frente ao calçadão e o Banco do Brasil, que é o local onde nós temos maior conflito de pedestres e veículos. Ou seja, ali é o sentido de ordenar aquele fluxo para que haja conforto e segurança, principalmente dos pedestres. Citando mais outra intervenção importante, em frente ao Colégio São Domingos, que, como foi definido pelo prefeito, a gente fará no período de férias, para tirar aquela situação incômoda que existe ali, que é o fato dos veículos estarem estacionados no passeio e trazendo risco, principalmente para aqueles alunos que estudam no Colégio São Domingos. Então, são várias intervenções pontuais e que refletem na melhoria, no conforto e na segurança do trânsito. Também não posso deixar de citar a interligação da Calimé Guimarães com a Capitão Zé Porfírio. Como eu sempre tenho dito, é um programa de governo, faz parte do programa de governo do prefeito Araceli de Paula. Desde o primeiro dia, ele tratou aquilo ali como uma obra importante, tanto que fez uma pesquisa de opinião pública naquele local, e a maioria da população, quase 90% da população, queria que se fizessem aquelas intervenções. Ou seja, nós estamos, dentro do plano de governo do prefeito, atendendo uma reivindicação da população para que mudasse a situação daquela praça. Essa, assim como todas as outras, nós temos várias obras em andamento no município e obras importantes que vão mudar toda a situação de Araxá. E os investimentos se fazem em todas as áreas, seja na saúde, na educação, na infraestrutura, na segurança, no recapeamento. O Marco Antônio deve falar sobre isso, da cidade. Nós já avançamos bastante nisso, eu poderia citar, por exemplo, a obra em andamento do ATC, o espaço educativo lá do Pão de Açúcar 4, a Alice Moura, que o prefeito citou aqui, que realmente é uma arquitetura moderna que vai trazer um diferencial para toda aquela região, uma região que estava carente do atendimento do poder público e que vai trazer uma nova cara, porque junto com a Alice Moura também virá o CMEI Dom Pichote e também uma praça moderna que está projetada e pronta para ser construída naquele local. Cito também uma importante reivindicação da população, que é a Casa Abrigo Casa Lar, que nós estamos fazendo, atendendo inclusive a reivindicação do Ministério Público e que é para acolhimento de crianças do município de Araxá. Não poderia deixar de citar a duplicação da Ilha do Ross, que é uma realidade e que o prefeito já nos determinou que fizesse já para o início do próximo ano a licitação da segunda etapa, que vai permitir mais 1,5 km, ou seja, vamos chegar até Bem Brasil. Com isso vamos interligar aqueles bairros novos que foram construídos ali, como Vila Maior, Jardim das Oliveiras, ou seja, nós vamos trazer segurança e conforto para quem mora ali, facilidade de acesso ao centro da cidade. Então, é um importante investimento que está sendo feito, já que é a realidade, além do fato de interligar também a Ítalo Ross com o Batalhão de Polícia Militar, que faz parte dessa primeira etapa de obras. Também nós temos um conjunto de obras que estamos fazendo no centro administrativo. Primeiro importante, que é o gabinete do prefeito, uma reivindicação também antiga, uma obra que estava abandonada, que estava paralisada. O prefeito nos pediu que fizéssemos uma melhoria no projeto, estamos trabalhando nele. Acredito eu que no começo do próximo ano já teremos condições de concluir, assim como o fechamento de todo o centro administrativo, que também está sendo feito agora, que isso vai trazer segurança,
para quem trabalha e para os próprios usuários, a própria população de Araxá que frequenta aquele local. Nós temos também, né, prefeito, várias outras obras que estão em andamento aí, como, por exemplo, a Feira do Produtor, que é um marco importante, né, que acredito eu que vai trazer também uma melhoria muito grande para o bairro Luciano Lemos, sem contar as obras que nós já concluímos, como já foi citado aqui, a UPA, que é um referencial, que é com capacidade para atendimento para a população de cerca de 200 mil habitantes, né, ou seja, muito além daquilo que a cidade tem hoje. O CEMEI Vila São Pedro, que recentemente inaugurado, o Canil, outra importante obra, como o prefeito citou aqui, que traz uma nova visão daquilo que é o canil, aquilo que é de acolhimento, né? Não à toa que recebeu o nome de Mãos de Assis, que vai estender a mão para toda a população, para toda a cidade, para receber esses animais que estão abandonados na cidade. Nós temos também o próprio Cristo, né? O Parque do Cristo, que hoje é uma referência e que vai trazer também, e trouxe uma revitalização, aquilo que estava abandonado há muitos anos, um projeto desenvolvido pelo nosso amigo Marcelo Guzmão Machado, que recentemente nos deixou, mas que deixou para a cidade importantes marcos, né, como o Colégio Dom José Gaspar, o Parque do Cristo, né, ou seja, são obras de referência que vão ficar marcadas eternamente no município de Araxá. É claro também que nós já temos aí como missão para o próximo ano, né, prefeito, a construção do viaduto da Ruberaba, que eu sei que toda a parte de desapropriação já está concluída, assim como também vamos desenvolver o ano que vem o viaduto da Avenida Amazonas e outras obras mais que o prefeito tem nos cobrado e que serão realidade a partir do ano que vem. Olha, eu fico satisfeito com a presença do Donizete aqui, que com muito mais abrangência pôde falar das obras que estão em andamento, daquelas que virão e, enfim, daquelas que já estão implantadas. E gostaria que o Marco Antônio, que trabalha mais diretamente com a população, mais diretamente com cada rua, com cada bairro, com cada problema que aflige, assim, mais de perto a população, também fizesse uma pequena explanação a respeito da sua participação, da participação da sua secretaria, não só nas obras que estão em andamento, mas na projeção das outras obras que virão. Da mesma forma que eu gostaria que, substituindo aqui casualmente o secretário da Agricultura, você falasse também a respeito da preocupação com a zona rural. Bom dia, prefeito, bom dia aos colegas secretários, os ouvintes. Queria dizer que mais uma vez é uma satisfação poder participar do programa. Queria inicialmente fazer um registro aqui, quer dizer, a obra ela nunca chega sozinha, a obra normalmente chega acompanhada. Se a gente observar, por exemplo, a questão da Praça Dominicanos, depois dela veio o recapeamento de toda aquela região, né, estendendo aquela pavimentação até a Senador Mondandon. A mesma aconteceu depois no Padre Laor, na Praça do Padre Laor, com o recapeamento de todo o bairro Padre Laor, a revitalização da Rua Divino Alves Ferreira, a questão, por exemplo, da inauguração do CEMEI na Vila São Pedro, que veio depois a autorização do prefeito para a revitalização de todo o prédio do Dom José Gaspar, e agora, no último dia 11, a abertura da licitação que permite o recapeamento de toda a Vila São Pedro. Então, isso, normalmente, uma obra sempre vem acompanhada de outros benefícios, valorizando aquela região. E assim tem acontecido, né, na cidade, em todo canto da nossa cidade. Cada obra, né, ela sempre vem depois, como consequência, uma melhoria, uma valorização de todo o ambiente. Com certeza, no Alice Moura, também a questão da Vila Silvéria, nós teremos, né, essa repercussão de obras de tal forma a valorizar aquela região. E aconteceu também, no caso específico do Parque do Cristo, por exemplo, onde a inauguração do Parque do Cristo, quer dizer, além da própria obra, permitiu investimentos do entorno, inclusive a própria abertura dessa Avenida Maria de Lourdes Moreira, que vai permitir, do ponto de vista do tráfego, um desempenho muito melhor. Quer dizer, nós teremos na Avenida Washington Barcelos um único sentido de direção, que é da Santa Rita para o Luciano Lemos, e na Maria de Lourdes Moreira, né, do Luciano Lemos para o Santa Rita. É importante observar, todos os usuários desse sistema, que a partir da próxima semana nós teremos uma modificação nesse sistema de trânsito naquela região. Então a pessoa, quando for sair de casa, é importante observar a origem e o seu destino. E a recomendação que nós teremos aí, estaremos informando através, né, do sistema nosso de comunicação, para que o motorista, né, já saia com o endereço certo,
ou seja, aquele que vai sair do Luciano Lemos com destino ao centro, tá certo? Não vai ter mais a opção da Horto Barcelos naquele trecho da Pedro de Paula Lemos até o trevo da Santa Rita. Mas isso será divulgado de tal forma que esses usuários poderão ter segurança quando sair de casa. A Avenida Maria de Lourdes Moreira está bem adiantada, praticamente toda a infraestrutura pronta, a parte de água pluvial, a parte de esgotamento sanitário, água potável, né, a pavimentação inclusive pronta, os muros prontos. Então nós teremos ali uma avenida bonita, né, integrada nesse sistema binário ali com a Avenida Washington Barcelos. Então também nós temos, com relação ao próximo ano, uma série de ações que vão permitir também uma resolução para o sistema, tanto de serviços urbanos, como também a questão do setor rural. Prefeito, na reta final do nosso programa, o convite para que a população possa participar da reabertura do Parque do Cristo. Convidar a população toda para que participe realmente, será uma festa memorável e que ficará realmente gravada na história de Araxá. Eu gostaria de mais uma vez agradecer todos aqueles que se dedicaram a essa revitalização do Parque do Cristo, porque nós vamos fazer dali a sala de visita da nossa cidade, como ela foi idealizada no passado. Mas eu gostaria de fazer um agradecimento muito especial ao Alonso, ao Marco Antônio, ao Donizete, que aqui estão, a vocês da sessão de imprensa, dizer que é muito bom nós estarmos aqui conversando a respeito das conquistas de Araxá, reconhecendo que nós ainda temos deficiências, uma cidade não se constrói em um ano, mas uma cidade é uma obra sempre em construção e é bom que esteja assim, porque é sinal que ela está crescendo. E eu aproveito então essa oportunidade para agradecer aquelas pessoas que trabalham em equipe, trabalham para a equipe, porque a equipe é que faz a cidade. Agradecer essa compreensão de um trabalhando ao lado do outro. Nós damos um exemplo para que a cidade trabalhe também ao nosso lado. Muito obrigado, que Deus fique com vocês e que terça esteja conosco lá no Parque do Cristo. Um abraço. Estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Bom Dia Prefeito. Na próxima sexta-feira estaremos de volta neste mesmo horário com mais informações da administração municipal. Contamos sempre com a sua companhia. Termina aqui o programa Bom Dia Prefeito. Um abraço e até a próxima semana.